Olá, eu sou o professor Derek Sullivan, coordenador do estágio de Psicologia Clínica na Real Clean, na ênfase em psicanálise. Vou falar um pouquinho sobre a depressão. A depressão é um tema que, creio eu, que é sempre bom ser sempre mais falado, sempre mais discutido sobre isso, porque as pessoas têm muitos equívocos, né? E muitas vezes muita dificuldade de lidar com o sujeito que está passando pela depressão. O sofrimento na vida humana é um afeto que ele é necessário. O sofrimento porque ele nos mostra que tem alguma coisa errada. Então, assim como quando você está com algum problema físico, né, e você tem dor, a dor ela indica a presença do problema. Então a dor em si não é o mal. Um problema psíquico também, ele vai ter o seu sofrimento próprio. Então, muitas vezes os sujeitos na pós-modernidade não estão habituados com o sofrimento e tendem a negar toda forma de sofrimento. Não é esse o caso. O sofrimento da depressão é um sofrimento distinto dos sofrimentos que têm um valor, que têm um sentido, né? que indicam alguma coisa, um sofrimento saudável. Né? O sofrimento depressivo é um sofrimento excessivo. E o sujeito que passa por isso, assim como uma doença física, vamos imaginar como uma diabetes, né? Ele precisa ter um tratamento contínuo, certo? E precisa também ser identificado o quanto antes, né? É uma doença que quanto antes for identificada, melhor para o seu tratamento, né? Para o seu desenvolvimento. Existem alguns sinais que a gente pode notar no sujeito que está desenvolvendo uma depressão, né? A depressão ela tem vários tipos, né? E em cada sujeito pode manifestar algumas peculiaridades, de acordo com o caso clínico. Mas alguns sinais são gerais que podem nos auxiliar. Por exemplo, se a pessoa ela começa a manifestar um desinteresse generalizado por coisas que antes ela tinha muito gosto, essa pessoa passa a não ter mais gosto por aquilo. Ou ainda, uma hipersonia, né? A pessoa passa a dormir muito e tem uma necessidade de dormir muitas horas por dia, uma necessidade que não havia antes. Ou a pessoa começa a apresentar dificuldade no contato com as demais pessoas, tem medo de sair à rua, não quer se relacionar com os amigos da forma como se relacionava antes, perda do apetite, perda da libido, e uma tristeza que a pessoa não sabe descrever exatamente qual é o elemento que está causando aquela tristeza, qual é o fator da vida dela que está causando aquela tristeza. Muitas vezes ela pode descrever de uma maneira confusa, não muito exata, ou uma hora dizer que é isso, outra hora dizer que é aquele outro elemento, mas não é algo preciso, algo que consiga ser identificado. A depressão, a gente poderia dizer que ela pode ter vários elementos da sua etiologia, né, a sua causa. Tanto uma etiologia, uma causa mais orgânica, biológica, problema de neurotransmissão, quanto uma depressão psicogênica, né? Que vai se gerando por acúmulos de traumas e de sofrimentos durante a vida do sujeito, que quando não são muito bem elaborados, acabam redundando num processo depressivo. É interessante a gente ter consciência que a depressão é uma forma de sofrimento que não afeta apenas o sujeito, mas aqueles que estão ao redor dele. E se as pessoas que estiverem ao redor não souberem como lidar com isso, podem prejudicar o quadro. E muitas vezes é isso que acontece, porque é algo muito assustador você se deparar com uma pessoa que em um momento está bem e de repente apresenta essas características, né? Porque a mudança de personalidade, a mudança nos traços de personalidade que a pessoa apresenta são muito significativos. Então, muitas vezes as pessoas assumem uma postura motivacional para o sujeito que está com depressão, como se apenas uma motivação fosse suficiente para que ele pudesse sair desse quadro. Quando, na verdade, na maioria dos casos, e isso é muito recomendável, que tenha um acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico, para que a pessoa possa reorganizar suas emoções e sua cognição, seus pensamentos, com a ajuda do acompanhamento psicológico, mas que ela também possa ter um acompanhamento psiquiátrico, porque muitas vezes é necessário a presença dos medicamentos para regular, por exemplo, a neurotransmissão.
Para nos acompanhar é fácil, basta clicar nos links ao lado e nos seguir através do YouTube e do Facebook.